Olá, boa tarde. Eu sei que já são 5 horas da tarde, já está todo mundo mais cansado com essa avalanche de informações. Prometo ser breve, prometo ser direta. Mas, antes de mais nada, eu queria agradecer a oportunidade da Central, que é sempre uma parceira nossa, fazer um agradecimento especial para a Tamires, que, além de uma referência, é uma amiga, e também para o Geslin, que também é um amigo enorme que a gente tem aqui nesse grupo. Quando a Tamires falou comigo sobre... Ai, gente, já passei errado aqui. Bora lá. Quando a Tamires falou sobre o caso clínico, todo mundo tem um case de sucesso, tenho certeza. A minha ideia foi não trazer um caso clínico, paciente, tantos anos, bababi, bababá, mas trazer, muitas vezes, como fazer o nosso paciente entender o nosso tratamento. Porque a gente tem, muitas vezes, a teoria, a gente consegue, a gente já sabe, mas o paciente não entende. A gente fala com ele e ele simplesmente viaja naquilo que a gente está falando. Então, a palestra é: devemos tratar o intestino antes do emagrecimento? Por que faz sentido, será? Porque o nosso paciente hoje, ainda mais com as drogas que a gente tem disponíveis, eles chegam para tomar o remédio. Como que eu vou ter que falar para ele que ele vai ter que tratar o intestino? Será que eu preciso? Como é que eu vou fazer ele entender isso? Para quem não me conhece, eu sou a Bárbara Mariano, eu sou médica gastroenterologista, sou hoje diretora técnica da Integrative Campinas, uma clínica da rede Integrative. Tenho comigo meu grande Dream Team, que sem eles eu, sem dúvida, não estaria em lugar nenhum. Sim, nós devemos tratar o intestino no emagrecimento. Não há mais espaço, quando a gente fala numa medicina de qualidade e, principalmente, de resultados, focar mais no peso. Não dá. A gente precisa ter um olhar integrativo e holístico para esse paciente. E, invariavelmente, isso vai começar pelo intestino. Estou apanhando aqui, mas vai dar certo. Vamos lá. Saiu um trabalho agora, em janeiro, na New England. É um artigo de revisão do Dr. Alessio, em que ele monta a fisiologia da fome. E em toda a fisiologia da fome, quando ele traz a fome homeostática, que é a fome que nós fomos criados no passado, que fazia a gente buscar o alimento e manter uma equidade calórica, o intestino já era uma parte crucial na formação de hormônios, incretinas, para isso. Só que não só. Hoje, nós vivemos uma avalanche de oportunidades alimentares, principalmente de qualidade ruim. E, neste momento, a gente tem como um dos guias a fome hedônica, que, diferente da fome que ele coloca como homeostática, em que a gente tem o eixo hipotálamo-intestino, a fome hedônica ele é um eixo cortical. E ele determina, além da fome hedônica e da fome... deixa eu ver que lado eu falo. Aqui. E da fome homeostática, ele traz para a gente a fome guiada pela nossa microbiota. A nossa microbiota ela é capaz de orientar as nossas escolhas em termos de qualidade alimentar, em capacidade de gasto calórico, capacidade de saciedade, tanto através da própria microbiota em si, através de peptídeos miméticos que eles também produzem pela microbiota e também pelos pós-bióticos, gente, eu vou apanhar, mas vai, pelos pós-bióticos produzidos pela microbiota. Então, não dá para a gente imaginar mais que não tratar o intestino não faça sentido, até porque a microbiota ela é um determinante para o nosso perfil de fome. Já é sabido por muitos, eu sei que falar de intestino, depois da gente ter tido uma palestra do Dr. Murilo, é quase, falar quem sou eu na fila do pão, mas a gente já sabe, isso já é uma coisa muito bem estabelecida, que a mudança do perfil de microbiota, ela é um determinante também para a obesidade. Eu não estou falando nenhuma grande novidade. Isso já é um trabalho de 2018, não é um trabalho novo. Mesmo trabalhos mais antigos já mostram isso com muita clareza. Mas tudo bem, Bárbara, está ótimo. Eu entendo isso, eu falo para o meu paciente de microbiota, eu falo para ele de inflamação de subclínica de baixo grau, ele vai continuar olhando para mim e falar, muito bem, doutora, muito legal, e aí? Como que eu vou fazer esse paciente entender?
E eu, como gastroenterologista, acabo atendendo muito esses pacientes, e o que eu acho mais importante trazer esses pacientes é consciência da necessidade da mudança. O paciente, ele não muda se ele não vê o problema. Ele tem que ver para crer. A gente tem que trazer, e isso é um problema grande dos médicos, e eu me incluo nisso porque eu também tinha esse perfil anteriormente. Muitas vezes a gente fala de maneira correta, a gente traz a informação de maneira correta, mas não traz uma informação palatável ao paciente. Ele acha ótimo, mas ele não consegue entender. Então, durante a minha consulta, durante a minha conversa para o paciente, eu mostro para ele o que está visualmente acontecendo. Eu mostro para ele que o intestino dele era para ser um muro de tijolinho à vista, todo fechado, permeável, mas todo fechado. E é claro que, por conta de substâncias, doenças, a nossa dieta, que é uma dieta ocidental, é muito ruim nesse sentido, tira essa capacidade de células bem unidas e traz espaçamento entre as células, traz o leaky gut. Nesse momento, o paciente começa a entender que o intestino não está ali só para formar cocô. Ele precisa fazer parte do tratamento para ele entender que, se não mudar, ele não vai melhorar. Uma outra coisa que eu gosto muito é que ele entenda que o que acontece no intestino não fica no intestino. Não existe segredo no organismo. E quando eu mostro para ele que, por conta da... Meu Deus, gente. Foi. Que por conta da... vou parar de mexer nisso aqui. Por conta da... Eu desisto de tentar apontar, gente. Vocês olhem aqui. Por conta do perfil de absorção, do perfil de microbiota, do que essa microbiota gera em termos de substâncias, essas substâncias vão ativar em longas distâncias outras respostas inflamatórias. Ele começa a entender que o intestino dele, que mesmo assim que funciona todo dia, vira um grande culpado porque ele não consegue emagrecer. Eu gosto sempre de brincar com o paciente que o que a gente tem, na verdade, são grandes sirenes. Se o meu intestino, que vê o que está passando e começa a passar coisas inadequadas, começa a tocar uma sirene, não uma sirene para acordar todo mundo e gerar um sintoma local, mas essa sirene que começa aquele barulho igual um alarme de carro. A gente não levanta para ver o alarme, mas ele fica ali tocando. Isso vai ativar outras sirenes em outros locais do corpo. Eu trago nível de consciência para o meu paciente. Capacidade absortiva. Como é que eu vou fazer o meu paciente entender que a capacidade absortiva dele é ruim, muitas vezes, se ele tem um intestino hiperpermeável, se ele tem desbiose, se ele tem uma incapacidade de fazer uma adequada absorção daquilo? Eu preciso mostrar para esse paciente. E aqui é um momento que eu sempre gosto de explicar por que a terapia nutricional injetável é tão interessante. Porque, muitas vezes, o nosso paciente não está no seu melhor momento absortivo. A gente precisa trabalhar esse intestino para que ele consiga absorver melhor. E, para o paciente, faz muito sentido a terapia nutricional injetável. Ele consegue entender, ele vê que realmente fazer o composto na veia, enquanto a gente reorganiza esse intestino, faz sentido. E ele confia muito mais na sua prescrição. Eu gosto sempre de mostrar para ele... Volta lá. Eu gosto sempre de mostrar para ele que, na verdade, nós somos uma pequena Marte num mar de bactérias, num mar de micro-organismos. Que, por mais que ele ache que o que ele precisa usar é um Protex para lavar a mão, isso está longe de ser qualquer coisa perto da gente. Então, eu preciso trazer para ele essa ideia de microbiota, que ele lê quando ele abre a revista, ele lê quando ele entra no site, mas ele não consegue ter visualização de como é isso importante na vida dele.
E, para isso, eu brinco que sempre que eu gosto de usar a teoria do hotel. A teoria do hotel é muito simples. Eu gosto de explicar para ele que nós somos como um grande hotel. Se eu sou um hotel de qualidade ruim, com serviço de quarto ruim, com check-in e check-out ruim, eu vou atrair um hóspede que consegue conviver nesse ambiente. Se eu sou um hotel de boa qualidade, com serviços de quarto de boa qualidade, com uma dieta de boa qualidade, eu também vou atrair um hóspede de melhor qualidade. E esse hóspede vai trabalhar mais ou menos ao meu favor. E aí está a grande diferença. Se ele já entendeu que tem mais hóspedes dentro dele do que células normais, como é que eu vou viver com uma galera ruim dentro de mim? Eu preciso mudar isso. Quando eu trago esse nível de consciência, fica mais fácil o paciente entender que, muitas vezes, ele usar apenas a medicação para emagrecimento não vai ser o suficiente, porque a gente não vai ter uma abordagem naquilo que faz tanta diferença. Só salientando e confirmando essa questão da microbiota na importância do emagrecimento, esse é um trabalho que saiu no European Journal, mostrando, pegaram 2 grupos, fizeram um emagrecimento com dieta de Mediterrâneo e exercício físico, e, ao final dos 6 meses, eles coletaram material, coletaram fezes desses pacientes e dividiram em 2 grupos. Dos 6 ao 14 meses, uma parte placebo, e, na outra parte, eles fizeram eles tomavam fezes, transplante autólogo de fezes através de cápsulas. Todos os marcadores de adiponectinas, tanto o PCR quanto o LDL colesterol, dos pacientes que se manteram tomando essas cápsulas de transplante fecal nos 14 meses seguintes, todos tiveram uma resposta melhor. Então, fica isso mais um dado que mostra a importância dessa melhora da microbiota para um emagrecimento sustentável. Então, não é só emagrecer, mas como eu vou emagrecer e como eu vou me permanecer magro após isso. Mas, para quem ainda tem dúvida, e a gente sabe que tem uns pacientes que, apesar de tudo, eles vão ter dúvida, eles vão falar, puxa, mas será? Muitas vezes a gente consegue mostrar a esse paciente essas alterações. Para quem não sabe, essa aqui é uma microscopia de campo escuro, é um exame que a gente faz durante o nosso atendimento. Então, durante o próprio atendimento, através de uma avaliação de sangue a fresco, a gente consegue ver morfologia hemática, e a gente consegue ver, como nesse caso, formações de placas lipídicas, por exemplo. A formação de placa lipídica, ela mostra que esse paciente tem um leaky gut, que vem micropartículas de lipídios que conseguem alcançar a corrente sanguínea e elas se aglutinam. Então, eu consigo mostrar, durante o próprio atendimento do meu paciente, que ele tem um leaky gut. Isso traz mais força para o tratamento. Aqui também é uma outra imagem que a gente faz também na microscopia. É uma microscopia com sangue coagulado que a gente também faz no momento do atendimento. A microscopia de campo escuro, para quem não conhece, é uma tecnologia que a gente consegue, durante o próprio atendimento do paciente, durante a própria consulta médica, fazer essa avaliação rápida e muito elucidativa, muito educativa para o paciente. Ele vê, naquele momento, on time, o que vem acontecendo para ele. E isso faz muita diferença. Isso facilita o entendimento da real necessidade da mudança. Aqui a gente tem um sangue coagulado que, por conta de toxina, a gente tem essa quebra da rede de fibrina e faz esse acúmulo de toxina no centro da gota. Tudo bem, e como reequilibrar esse intestino? Meu paciente já entendeu que ele precisa reequilibrar, ele já viu a olho nu, né? Ele vê isso na televisão, a gente tem um microscópio ligado a uma TV, então o paciente vê isso durante o exame. Como eu posso fazer isso? Nós temos 3 pilares de tratamento, que é o que nos guia e o que a gente vem fazendo e trazendo para o paciente. A gente usa a dieta do reequilíbrio, que é uma dieta focada principalmente na melhora do perfil de microbiota.
Suplementação, e eu sempre explico para o paciente que, nesse momento, é uma suplementação muito focada no intestino e sono. Não adianta eu entrar com 500 ativos, porque ele não está nem absorvendo direito. E nós fazemos a terapia nutricional injetável sempre nesse paciente, nesse momento. É muito interessante, faz diferença. A dieta, nós usamos o protocolo do programa 6R, é um programa que tem o Dr. Murilo como um dos idealizadores, em que a gente tem um reboot desse perfil de microbiota até através de uma dieta orientada. Suplementação. Como eu disse, não adianta a gente entrar com 500 suplementos, o paciente acabou de conhecer a gente, ele acabou de ver que o intestino dele não está bom, e ele fez um sangue que tem um negócio preto no meio dele, e ele vai sair tomando o soro que muitas vezes ele nunca viu e vai tomar 500 cápsulas? Não. 1, ele não vai absorver. 2, ele tem que entender o processo. Então, quando a gente fala de recuperação de glucosa, sem dúvida, o Guardian ele é imbatível. Ele é um produto diferenciado nesse sentido, que traz um ganho enorme para o paciente. Gosto muito de enzimas digestivas. É claro que isso é sempre algo completamente individual. Você não vai fazer tudo sempre para todo mundo. Fitoterápicos, probiótico, em alguns pacientes pós-biótico, como os Core Biome, a gente pode usar aí realmente com uma boa ação. Fitoterápicos, aminoácidos precursores, eu gosto muito do Sleeps da Central, que tem aminoácidos, e isso traz também, além da questão da reposição, da suplementação, assim como o Guardian, ele traz um pouco a questão da não medicalização, porque ele não vai tomar 500 cápsulas, então ele vai tomar um pó, ele vai tomar algo que vai ser mais palatável à noite para ele dormir, porque é um momento de grande mudança de paradigma para ele. A terapia nutricional injetável, a gente preconizou hoje com 4 sessões, então a gente faz a primeira sessão com ácido alfa-lipoico, com 100 miligramas, a gente prefere ir devagar, eu não conheço esse paciente ainda, eu não sei qual é a carga de toxina que ele tem, como é o perfil inflamatório dele, se ele tolera ou não, a gente evolui isso numa segunda sessão, e nas 2 sessões subsequentes a gente já pensa em uma reposição um pouco mais robusta. Então, a gente usa a glicina, acetilcisteína e a glutamina pensando na glutationa e melhora do perfil inflamatório. O pool de minerais e o amino também repensando nesse perfil de reposição. O triometilador na melhora da homocisteína. Timomodulina pensando em imunidade. E vitamina C também. Por quê? Porque a gente acredita, e isso eu falo isso para todos os pacientes, é o nosso lema, que otimizar a saúde é a melhor maneira de chegar ao resultado. A um resultado concreto, a um resultado perene e a um resultado de muito mais longo prazo. E para quem ficou interessado na microscopia de campo escuro, que é uma tecnologia nova que a gente trouxe para a clínica junto com a Integrative, que traz muitos dados, traz uma capacidade de entendimento muito maior para o paciente em relação àquilo que ele tem. A gente consegue fazer uma avaliação nutricional e metabólica através do exame no momento do atendimento do paciente. Fique à vontade, nós vamos fazer uma imersão, que chama imersão no código celular, em que a gente vai fazer o aprendizado do manejo do microscópio, como fazer a coleta, como ler esse exame e como aplicar os achados que a gente tem do exame no nosso dia a dia da prática clínica.